Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor aqui. Aqui na mesa do banquete, na mesa do banquete, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E eu te amo e vou gritar o mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Só tu
Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Obrigada, profeta Heitor, obrigada, pastor Américo, pela oração. Deus abençoe vocês poderosamente. Quando nós clamamos ao Senhor, faz de novo, faz de novo. Nós estamos pedindo ao Senhor, nos dê mais uma chance, nos dê mais uma oportunidade para que a gente faça e faça diferente, não é? Obrigada, Senhor, pelo louvor que nós podemos adorar a Ti de todo o nosso coração. Abra sua Bíblia, se você está com ela, se você pode, Gênesis capítulo 2, versículo 24, é o primeiro versículo que nós vamos estar lendo, e hoje nós vamos, a palavra que Deus trouxe para ministrar no meu coração, é sobre o projeto dele, que é a família, né? Então, a palavra de Deus diz, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, uma só pessoa. Entenda que essa palavra, ela nos traz uma explicação profunda, um posicionamento de amor, de verdade no Evangelho, que nos diz que a família não foi criada pela sociedade. A família foi criada por Deus. É um projeto do Senhor. O casamento, ele é uma aliança espiritual, ele não é só emocional. O casamento, ele é uma aliança espiritual que nós temos desde o princípio. A família é o primeiro lugar onde Deus estabelece na nossa vida o governo, a identidade e o propósito. É onde o alinhamento começa em todas as áreas da nossa vida. Quando um homem e uma mulher eles se unem, começa então um alinhamento de visão futura, o que vamos fazer, o que vamos construir, o que vamos comprar, né? Nós vamos ter filho, nós não vamos, é uma construção na área financeira e, principalmente, um alinhamento espiritual. Deus constituiu a família para que a família seja o seu primeiro ministério, a sua primeira igreja, que haja um alinhamento espiritual, e nós vamos provar isso através da palavra, na Bíblia, tudo que Deus traz para nós, o que Ele espera que a gente viva como família em Cristo. Em Josué 24, 15, diz assim, se você está com a sua Bíblia, vai lá em Josué 24, 15, diz assim, se você já está com a sua canetinha, você já vai grifando, porque são palavras de Deus para nós essa noite, chaves sobre a família. 24, 15 diz assim, mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim dizem outras traduções também. Aqui nós vemos que, aqui há uma declaração nas Escrituras que Josué declara. Josué declara diante ao povo que ele e a casa dele servirão ao Senhor. É uma decisão, é um posicionamento que ele teve diante da presença do Senhor. Então, veja que aqui, a palavra de Deus nos traz que a fé, ela não é só individual, ela precisa ser estabelecida dentro da nossa casa, em família. A fé, ela precisa ser estabelecida dentro da nossa casa e alcançar a todos, mesmo que não seja de uma vez, mesmo que cada um tenha o seu tempo, mas é preciso que haja um propósito para que todos entrem no mesmo barco. Existe uma autoridade espiritual no líder da família, quando um homem e uma mulher se unem e se tornam uma só carne. E essa autoridade fica sobre o homem, que o homem é o sacerdote do lar. Os filhos sempre vão observar o posicionamento do sacerdote do lar para segui-lo. Por isso, o exemplo vale mais do que 1000 palavras sempre. O exemplo que você dá, o exemplo que você se posiciona, ele vale mais do que 1000 palavras. Uma casa sem Deus,
vira um ambiente de confusão total. Mas uma casa com Deus é um território de paz, é um território onde há direção. E o posicionamento dos pais, entendam isso que eu vou falar, conta muito para a geração dos filhos, conta muito para a nossa descendência futura. Então, veja só. Ah, mas eu não tive referência, eu não tive uma base sólida. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mesmo que os pais não tiveram referência sobre Jesus, hoje, nós, como pais, nós temos a chance de quebrar essa maldição e fazer isso ser diferente na vida dos nossos descendentes. Veja que em Salmos 127, versículo 3, diz que os filhos são heranças do Senhor. Pega na sua Bíblia para você anotar. Salmo 127, versículo 3. Os filhos são heranças do Senhor. É uma recompensa que ele dá a nós, como pais. Deixa eu ver aqui na tradução da NTLH o que diz. 127:3. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Sim, é uma recompensa que Deus nos dá. Os filhos, eles não são acidentes, nunca serão acidentes. São projetos divinos na nossa vida. Não existe filho por acidente. Deus determina todos os que nascem. Em tudo, Deus tem propósito, entendam isso. O governo é dele, Deus nunca perdeu o controle de nenhuma situação referente à nossa vida e nem referente a nenhuma família. O governo é dele, o controle é dele. Ele sabe de todas as coisas. A família é um lugar de continuidade do propósito de Deus aqui na Terra. Entenda que Deus usa famílias para levantar gerações que carregam promessa. Deus usa famílias para isso. A sua casa está debaixo dessa promessa. A tua casa está debaixo de promessa. A tua família está debaixo de promessa. Eu profetizo sobre a sua família em nome de Jesus, que a tua casa servirá ao Senhor na sua totalidade e plenitude, em nome do Senhor Jesus. Em Efésios, capítulo 6, versículo 4, traz sobre essa responsabilidade dentro da família. Vai lá em Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Diz assim, deixa eu pegar aqui na minha também, que nós estamos na mesma tradução. 6:4, diz assim, ó. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que façam com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Outras traduções diz assim, pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que isso significa? Que é necessário criar os nossos filhos segundo os mandamentos do Senhor, porque se não houver essa ordem, então há confusão, há indisciplina ao invés de disciplina. Veja que a família não é só amor, a família também é formação e disciplina. E quando nós estamos formando e disciplinando os nossos filhos, nós estamos dando a ele as instruções certas que nós devemos dar. Os pais são responsáveis por direcionar os filhos em todas as áreas, entenda isso. Nós, como pais, nós somos responsáveis em dar direção aos filhos na área espiritual, na área profissional, na área financeira, nos relacionamentos de amizades também, principalmente. É desde pequeno que essa disciplina é aplicada, não é para esperar crescer para depois aplicar. Porque se esperar crescer para aplicar, não dá certo. Já perdeu as rédeas, perde o controle. Entende? A verdade é que uma família forte não é uma família perfeita. Não existe família perfeita. Existe família bem direcionada. Existe família disciplinada. Existe família obediente, que busca a presença do Senhor em tudo, porque a perfeição não cabe a nós. Cabe a nós o amor por Jesus. Entende? O amor por Jesus é a base de uma família. Lá em Colossenses 3:13 fala sobre isso. Ó. Colossenses está um pouquinho para frente de Efésios. Colossenses 3:13 fala sobre isso. E diz assim, ó. 13.
Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Suportem-se uns aos outros, é isso que diz a palavra. E perdoem as queixas, perdoem as calúnias, perdoem as difamação, perdoem as acusações. Acima de tudo, revistam-se do amor, é isso que fala. Quando fala revistam-se do amor, o que essa palavra está trazendo para nós? Que nós precisamos entender que o Senhor nos perdoou e por isso nós precisamos liberar o perdão aos outros, e o perdão e o amor começa dentro da nossa casa. Toda família tem conflitos e terá conflitos. Toda família sempre terá diferenças, afinal de contas, ninguém é igual a ninguém. Nós somos diferentes, Deus nos criou diferentes uns dos outros. Mas a verdade que é única para todos é o amor de Cristo. É a verdade. O que sustenta a família não é a afinidade, é o perdão e o amor. Quando nós aprendemos a gerar o perdão e o amor, tudo muda, tudo é diferente, a paz reina, a direção é colocada diante dos nossos olhos, mesmo que a gente teme ir por caminhos errados, se nós estamos buscando o Senhor e por uma desobediência nós queremos nos desviar, o próprio Espírito de Deus nos traz de volta para a rota, entende? Então, o que sustenta a família é o perdão e o amor. E isso começa dentro da nossa casa. O perdão e o amor são os mandamentos de Deus para a gente viver. Mandamentos que nós devemos colocar em prática todos os dias dentro da nossa casa e depois para fora. Porque entenda que as pessoas que mais nos ferem são as pessoas de dentro da nossa casa. As pessoas que mais nos machucam são as pessoas que a gente mais ama. Por acaso, uma pessoa que eu não conheço, que eu cruzo a rua ali, se ela falar qualquer coisa ao meu respeito, ela vai me magoar? Claro que não. Eu não vou tomar como ofensa, porque eu vou falar, ela não me conhece, não sabe o que está falando. Mas a hora que vem de alguém da nossa casa, que vem de alguém da nossa família, isso nos machuca, é verdade. Então, nós somos forjados a liberar o perdão e a dizer ao Senhor, Pai, me ensina a perdoar mais. Quantas famílias quebram quando falta o amor? Quantas famílias são restauradas quando o amor volta? Já parou para pensar? Muitas famílias se destroem por falta de amor e outras voltam a ser restauradas porque o amor volta. Quantas famílias você conhece que já passou por isso? Pode ser que você passe por isso na sua família. Pessoas que servem e amam tanto lá fora e dentro da sua casa está tudo destruído. É preciso reconstruir, se preciso for, primeiro a sua casa, aplicando o amor e o perdão, que são as duas bases importantíssimas para a gente viver em família. Para depois a gente fazer isso lá o outro. Entenda que você pode estar servindo lá, sim, com a sua família destruída. Entenda isso que eu vou falar. Mas ao mesmo tempo que você está servindo lá com a sua família destruída, você não pode se esquecer da guerra de construir, de reconstruir a sua família. Porque isso é uma guerra espiritual. O objetivo de Satanás e seus demônios é destruir a família. Veja, um casal juntos. Aí acontece uma separação, porque então entrou ali a maldade, né, de Satanás e fez aquela confusão e os pais se separam. Só os pais sofrem? Claro que não. Os filhos sofrem. Os filhos, eles começam a viver um trauma ali sobre relacionamentos quando são novos, que não entendem o que está acontecendo. Então, o que nós precisamos viver? Que a Bíblia traz para nós, que as Escrituras traz para nós, o perdão e o amor dentro da nossa casa, com os nossos. É fácil? Não, não é, mas é possível. Jesus nos ensina isso todos os dias na leitura das Escrituras. Jesus nos ensina isso todo o tempo quando nós abrimos o Evangelho para estudar. Todos os dias, o amor e o perdão, a generosidade, um coração rendido, um coração que abençoa ao invés de amaldiçoar. O seu esposo chega do trabalho cansado, você também chega do trabalho cansado. Entenda que os dois estão cansados. Então, é necessário que haja um amor para que
um entenda o que o outro fez. Não é porque, o meu trabalho é mais difícil. Não, não existe isso. Existe que todos estão se esforçando para construir algo maior para o bem da família. E só se constrói algo maior para o bem da família quando existe amor e perdão. Olha, me desculpa, porque ontem eu te respondi meio atravessado, eu realmente estava cansado, por isso eu respondi daquele jeito, mas eu já cancelo no mundo espiritual, a maneira que eu te respondi não foi legal, me perdoa. É isso que nós precisamos viver. É esse posicionamento que nós temos que ter com a família. A presença de Deus na tua casa é um fator real muito importante. Está lá em Deuteronômio no 6:6. Deuteronômio está no comecinho do Antigo Testamento, lá no começo da Bíblia. Deuteronômio no 6:6. 6 e 7. Diz assim, ó. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Veja. E ainda se você leu 8, diz, amarrem essas leis nos braços, na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos portões. Veja que essas palavras, elas precisam estar no nosso coração, na nossa mente, aonde nós estivermos. A palavra de Deus, os ensinamentos que Deus nos dá, as leis do Senhor, elas devem estar com a gente onde nós estivermos e ensiná-la aos nossos filhos o tempo todo. Aqui a palavra de Deus traz aos nossos filhos, mas ela hoje, o amor que nós temos por Jesus, ele transborda de tal maneira no nosso coração que nós não ensinamos só aos nossos filhos, nós ensinamos além. Nós ensinamos a um sobrinho, a um neto, a uma criança no vizinho. A gente sempre vai estar tentando levar o amor de Deus e a verdade no coração das crianças para que elas não se desviem. Deus nunca quis dizer só, Deus nunca disse que ele é Deus só do templo. Ele é Deus da casa também. Ele é o Deus da tua casa. E ele quer habitar na sua casa, ele não quer ser só visitante no teu lar. E quando a palavra de Deus diz que ele quer habitar na sua casa, isso significa comunhão de mesa, tempo de oração, de adoração, tempo de louvor na presença do Senhor. A fé precisa ser vivida no dia a dia familiar seu. Ela precisa fazer parte da rotina da tua casa. É a rotina. Chega um tempo que é uma rotina. Parar, orar antes das refeições, orar ao sair, orar ao acordar, orar ao deitar. Declarar bênçãos sobre você. Eu declaro que o meu carro é blindado pelo fogo do Espírito Santo e por onde eu for, o Senhor me guia e me protege em nome de Jesus. Eu abençoo vocês, meus filhos, ao trabalho do dia de hoje, em nome de Jesus. Eu abençoo você, meu filho, para ir para a escola, em nome de Jesus. É o tempo todo. É confiar tudo nas mãos do Senhor. E isso é a presença de Deus dentro da tua casa. A tua casa, ela deve ser lugar de palavra, de ensino, da presença. Uma casa consagrada ao Senhor. Quando você consagra a sua casa ao Senhor, você está dizendo, Pai, aqui é o Senhor que reina. Aqui é o Senhor que governa. Aqui o Senhor traz tudo que eu preciso. Eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, até porque se eu trouxer a preocupação em um nível muito elevado, a preocupação toma o lugar de Deus no meu coração. E não é isso para a gente fazer, a gente não deve fazer isso. Porque é Deus quem traz a provisão na tua casa, a proteção sobre a sua casa e os seus. É Deus quem traz a paz, o amor, a direção sobre a tua casa. A ordem vem dele, entende? Então, quando Deus habita na sua casa, quando a presença dele está na sua casa, ele que te dá toda a direção, ele que faz todas as coisas. Nós temos a nossa parte para fazer? Sim, nós temos, mas a parte maior vem dele. Mas há um alerta aqui também sobre as famílias. Muitas famílias estão sem direção. Está lá em 1 Timóteo 5. Timóteo está um pouquinho para frente de Colossenses, ó, só um pouquinho, se você andar. 1 Timóteo, vai folheando. 5, versículo 8 diz assim:
Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Olha como isso é grave. Se alguém não cuida dos seus, nega a fé. É a palavra de Deus que diz, 1 Timóteo 5:8. É a palavra do Senhor que diz, cuidar da família é algo espiritual, não é opcional, não. É espiritual. É muito claro, quem não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, família quem está com você dentro da sua casa, esse negou a fé e é pior do que aqueles que não creem. Negligenciar a família é uma falha espiritual que traz desonra sobre a sua casa. Não só sobre a sua casa, sobre os seus. E abre brechas para demônios agirem na sua vida, na sua geração. Os demônios agem e com isso torna-se uma maldição geracional, acompanhando gerações dos seus descendentes por causa dessa negligência familiar. Então, isso é muito grave. Negligenciar o cuidado dos seus gera maldição aos seus descendentes. E eu tenho certeza que você não quer que isso aconteça. Então, rompa agora. Decida agora mudar isso. A família é o projeto que sustenta o céu na terra. Entenda isso. Está na Bíblia. Ó, veja bem, está na Bíblia. Deus criou a família, nós lemos em Gênesis. A família precisa servir a Deus, está em Josué. A família carrega a herança, que são os filhos, está em Salmos. A família precisa de direção, está em Efésios. A família precisa de amor, está em Colossenses. E a família precisa da presença de Deus na casa, está em Deuteronômio. Em tudo que nós recebemos até agora de palavra, algo profundo que poucos percebem. Presta atenção. A Bíblia começa com uma família, certo? Em Gênesis. Quem é a família? Adão e Eva. E termina com uma família, a noiva e o Cristo. Entende? Ou seja, Deus não está construindo apenas indivíduos. Os planos de Deus não é construir indivíduos, ele está construindo uma família eterna. É para toda a eternidade. Se o inimigo destruir a família, ele enfraquece gerações. Nós não podemos permitir que o inimigo destrua as famílias, porque com isso ele enfraquece gerações futuras. Mas se Deus restaura uma família, meus irmãos, quando Deus restaura uma família, ele levanta um legado, entende? Construa o seu legado, reconstrua o seu legado, se levanta, entra nessa guerra pela sua família. Como está a sua família hoje? Ore mais por ela, proteja os seus, evangelize os seus com amor. Eu não sei evangelizar, eu também não sabia. Eu não sabia nada, absolutamente nada, eu só orava. Eu orava e orava o que eu aprendi quando eu era moça. Salmo 91, Salmo 23, era só isso que eu lia, mas eu lia. E o Senhor foi dando estratégias, foi dando caminhos, foi usando pessoas, foi trazendo pessoas na minha vida, só pessoas físicas? Não. A pessoa que mais me tirou de onde eu estava, que mais falou comigo através da tela, foi o Tiago Brunet. Como aquele homem me encheu da presença de Deus, homem de Deus. Todo dia de manhã eu ouvia ele falar, assim como muitos todos os dias de manhã ouve o Senhor falar através da minha vida. Entende? Então ore mais pela sua família, busque a verdade do evangelho, evangeliza com amor os seus que estão perdidos. Se você tem alguém que está perdido na sua casa, ore por ele. Leve o amor de Jesus no coração do seu filho, do seu esposo, da sua filha, de quem for. Pode ser os seus pais, pode ser que você ainda more com os seus pais, pode ser que sejam os seus pais, leve o amor. Pastor, ele não quer ouvir, tudo bem. É só você não falar todo dia, mas sempre que tiver uma oportunidade, lembra do apóstolo Paulo? Que assim que ele via uma porta de oportunidade, lá estava ele entrando para falar? É sobre isso. É levar um pouquinho hoje, um pouquinho mês que vem, e depois mais um pouquinho. Aí quando você vê,
escapa algo da boca daquele que você está orando, que você fala, meu Deus, eu achei que eu não ia ouvir isso tão cedo. E glória a Deus por isso, porque é assim que Deus trabalha. Deus trabalha no silêncio, você pensa que ele está em silêncio. Não, ele não está. Ele está ali junto com você, para que a tua família permaneça na presença dele. E se tem alguém aqui essa noite que ainda não tem família, que ainda não é casado, entenda que os planos de Deus é construir a família para que haja um legado aos seus descendentes sobre o amor de Jesus e sobre a verdade que nós devemos viver para passar pela nossa vida cristã enquanto nós estivermos aqui. Entenda que não é na força da tua voz que você vai conquistar as pessoas para Jesus, é o exemplo da tua vida que vai levar esses que estão desviados a querer voltar para a casa do Pai. O Espírito Santo, através das suas orações, vai tocando dia após dia o coração desse familiar, para que ele volte a enxergar a verdade. O que é a verdade? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Amém? Obrigada, meu Deus. Essa é a palavra de hoje. Estou aqui falando com vocês, estou lembrando do pote de óleo, né? É muito profético. Estou aqui falando com vocês, estou lembrando do pote de óleo. Para quem não estava na live da manhã, nós estamos fazendo um pote de óleo, estamos gerando salvação, estamos gerando milagres, ó, estamos gerando curas, e cada papelzinho aqui, ó, tem um pedido, tem um nome, são vidas para ser salvas, vidas que precisam ser curadas, que precisam ser famílias que precisam ser restauradas, isso é milagre. Projetos que precisam sair do papel, é milagre. Cura da alma, cura física, pessoas para serem salvas para Jesus. Isso é muito profético. Eu falei para vocês hoje de manhã na live que o Ministério da Global Fire vai orar na madrugada, né? Pelo. A gente escreve. Tá, vou falar. O Ministério da Global Fire vai fazer também, pode guardar, obrigada. Vai fazer a oração, né, na madrugada de hoje, às 12h45, mais uma vez, orar pelo óleo, pelo potinho, né, pelo vidrinho, pode ser de plástico, pode ser de acrílico, pode ser de vidro, o que for, mas tem que ser novo. Então, você pode fazer esse ato profético e orar, determinar a oração, colocar sua família para orar, falar, olha, aqui é um óleo consagrado ao Senhor, é um óleo que está consagrado para que haja cura, libertação, restauração, né, que haja milagres. Então, vocês fiquem à vontade para colocar, enrola assim, bem enroladinho, né, para caber, e coloca ali e ora no tempo que for. O propósito do ministério é 90 dias, tá bom? Por 90 dias nós vamos orar. E para vocês que estão aqui, nesse culto de hoje, se vocês sentirem de colocar algum pedido, coloquem seus pedidos aqui, tá bom? Eu vou pedir para o Heitor fazer o print da tela, para que a gente possa escrever e colocar aqui junto do nosso, para que a gente possa estar orando e intercedendo. Amém? Em nome do Senhor Jesus, durante esses 90 dias de oração, para que o nome do Senhor seja glorificado através do milagre que Ele vai fazer na tua casa, na tua família, na tua vida e nos teus negócios. Amém? E também no teu ministério, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Então, essa é a palavra de hoje. Não desista da tua família. A tua família é um projeto lindo de Deus para que um legado seja levado por gerações através da tua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus, pela palavra. Na sequência, eu vou trazer para vocês uma breve palavra sobre as ofertas, né? E a oferta que eu tenho, a palavra de ofertas que eu tenho para trazer para vocês hoje é que a oferta não revela quanto você tem, tá? A oferta revela o que tem o seu coração. Na Bíblia, a oferta nunca foi sobre um valor financeiro, mas sobre a entrega espiritual, aquilo que parte do teu coração. E em Marcos 12, 41 até o 44, relata muito bem isso, depois você pode ler, que fala sobre a oferta da viúva, todos nós conhecemos essa passagem.
em Marcos 12:41, que é a oferta da viúva. Jesus mostra que uma pequena oferta pode ter mais valor que grandes quantias, porque Deus observa a intenção e o teu sacrifício. Ele não observa o número, ele não observa quanto em número, ele observa o que está aqui, ó. É isso que Deus vê. A oferta é uma forma de dizer a Deus, sabe o quê? Guarda isso no teu coração que eu vou dizer. Quando você oferta, você diz assim, ó, o Senhor está acima de tudo que eu possuo. O Senhor está acima de tudo que eu possuo. É só isso. Amém? Que você venha a fazer as suas ofertas com alegria, com amor e com honra na igreja onde você congrega, aonde você recebe também a palavra do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos fazer a ceia, para quem está com a ceia. Pegue sua ceia, em nome do Senhor Jesus. Olha só, que lindo que está chegando para vocês que estão aqui hoje. Deixa eu mostrar uma coisinha, rapidinho. Em nome do Senhor Jesus. Quem já me acompanha vai entender. Ó, que lindo que está chegando na nossa casa, na nossa família, né? É uma parte do ministério da Global Fire que o Senhor Jesus está preparando para que a gente viva um tempo de expansão. Amém? Expansão de crescimento espiritual, expansão na presença de Deus, expansão de transformação interior, de cura interior, expansão de ministério dentro dos lares, expansão de conhecimento da palavra. É um ano de expansão, um ano de irmos para águas mais profundas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, pegue sua ceia e vamos apresentar ao Senhor. Deixa eu abrir aqui. Em nome de Jesus. Vai preparando que eu vou abrir aqui para eu fazer a leitura. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, que Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, Senhor Deus, nessa hora, e eu apresento ao Senhor esses elementos que não são mais o suco de uva e um pedacinho de pão, mas sim o corpo e o sangue de Cristo. Eu declaro, Senhor Deus, que esse momento que nós estamos aqui reunidos, nós estamos declarando a Jesus que nós o amamos. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós viveremos a nossa vida a esperar até o dia que o Senhor volte para nos buscar. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe os nossos pecados, meu Deus, pecados conscientes, inconscientes, aqueles que não nos lembramos. Perdoa as nossas atitudes de coisas que nós fizemos que não agradou o Senhor. Perdoe aquilo que nós deixamos de fazer, o que deveríamos ter feito e não fizemos. Pai, nós desejamos que as nossas mãos e o nosso coração e a nossa mente sejam limpos na presença do Senhor. Por isso, nós te pedimos nessa hora perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Nós nos arrependemos dos nossos erros, das nossas falhas e reconhecemos que somos pecadores. E cremos que o sangue do Cordeiro nos lava, nos purifica, nos santifica. Em nome de Jesus, meu Deus, eu declaro que o corpo de Cristo é o nosso alimento espiritual, que nos traz o alimento, que nos fortalece, que nos traz o conhecimento da palavra e que nos posiciona cada dia mais.
Eu declaro que o corpo de Cristo nos consola e nos dá toda a direção nos dias difíceis, Senhor Deus. E é esse lugar onde nós queremos viver na tua presença, Senhor. Eu declaro que o sangue do Cordeiro entra em nós e cada partícula, Senhor Deus, do nosso corpo, ela entra a uma transformação espiritual. Todo o nosso DNA espiritual, ele é transformado com a presença do sangue do Cordeiro, Pai, em nós, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor Deus, que o amor, que a bondade, que a pureza de Jesus entra em nós todas as vezes que nós fazemos a ceia com o Senhor. Jesus, nós declaramos que nós nunca nos esqueceremos do que o Senhor fez por nós. E nessa hora, em seu nome, Jesus, fazemos a ceia, a declarar que é em memória do Senhor, e nós faremos isso até o dia que o Senhor volte para nos buscar, em nome de Jesus. Amém. Pode comer do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor e pela tua presença. O teu sangue, Jesus, nos lava dos nossos pecados, nos fortalece, nos santifica, nos purifica. Pode tomar do cálice do Cordeiro, em nome de Jesus. Declara o seu amor a Jesus. Declara a Ele tudo o que Ele é para você. Obrigada, Jesus. O Senhor é a minha força, a minha fortaleza, a minha luz. O Senhor é o amor que me sustenta, a força de todos os dias na minha vida. Eu não sou nada sem o Senhor, Jesus. Eu preciso do Senhor para todas as coisas. Sem o teu amor e a tua força, eu não posso nada. Oh, Deus querido, obrigada, meu Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que eu abençoo cada um que está presente aqui nessa hora. Eu abençoo cada vida, Senhor Deus, cada lar. Todos dessa família, Senhor Deus, eu os abençoo e os protejo pelo poder do sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que o teu amor, pelo poder do sangue do Cordeiro, alcança cada familiar de todos que estão aqui, Senhor Deus, representando suas famílias. E eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Declaro um tempo de prosperidade, Senhor Deus. Prosperidade de saúde, prosperidade nas finanças, prosperidade dos negócios, Senhor Deus. Declaro novos contratos, Senhor, diante dessas famílias, ainda esse mês, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor Deus, contratos assinados, o Senhor me mostra uma caneta e um papel, receba. Toma posse da sua palavra, Deus traz que um contrato será assinado ainda esse mês. Erque debaixo Yesur canta mais. Obrigada, Jesus. Abre as portas que o Senhor tem sobre a vida de todos, Pai. Portas de bênçãos, portas de prosperidade, Senhor Deus, e fecha toda a porta do engano, toda a porta do inimigo, toda a cilada do diabo. Fecha, Senhor Deus. Eu cancelo agora e declaro em nome de Jesus que o Senhor coloca sobre nós uma nova armadura das cortes celestiais. E essa armadura é lavada no sangue do Cordeiro, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que toda flecha contrária bate em retirada em nome de Jesus. Todo dardo inflamado é destruído, cancelado e revertido em nome de Jesus. Todo levante do diabo, toda sentença do inferno contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus negócios, eu cancelo agora na autoridade do nome santo de Jesus Cristo e declaro que está sendo revertido pelo poder do sangue do Cordeiro. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada por esse tempo, por essa hora. Obrigada pela tua palavra. Eu declaro que esse ministério é do Senhor, que toda honra e toda glória é do Senhor e sempre será todos os dias da nossa vida. Em unidade, em concordância, Senhor Deus, nós glorificamos o teu nome e exaltamos o teu nome. Pai eterno, Deus soberano, Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Deus que nos cura de todas as nossas feridas e enfermidades. Obrigada, Jesus. Nós te amamos.
Obrigado, Espírito Santo. Declaramos a nossa total dependência na tua presença. Obrigada, meu Deus, pela tua misericórdia que nos acompanha todos os dias da nossa vida. E eu te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de receber a tua palavra, junto com todos os meus irmãos e irmãs, Senhor Deus, que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. E glória a Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus te abençoe, tenha uma noite de bênção. Eu gostaria de dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos a servirem o ministério, aquele que sentir tocado por Deus de servir o ministério, trazendo uma palavra da ceia, uma palavra, um louvor, para quem sabe louvar, né? Para, assim, pastora, eu sei tocar, eu gostaria de louvar, você será muito bem-vindo. Se o Espírito Santo tocar no seu coração para você ministrar uma palavra do dízimo e das ofertas, vocês veem, a gente faz tudo com muito amor, é tudo com muita simplicidade, porque Jesus é muito simples, né? Jesus, ele é simples, nós só precisamos entregar de todo o nosso coração. Isso para você também é uma porta onde você vai se colocando à disposição do reino, porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã, o que faremos, onde estaremos, não é verdade? Então, eu posso dizer para vocês que o ministério precisa de voluntários, precisa de pessoas que sintam vontade de servir esse ministério online. Amém? Em nome de Jesus, que você seja tocado pelo Espírito. É tudo no teu tempo, nada é no meu e nada é no seu. É tudo no tempo do Senhor, mas fica aqui o convite para você, amém? Em nome de Jesus, e tudo bem se no culto você mandar uma mensagem, pastora, agora o Senhor pediu para eu falar sobre as ofertas, e eu vou passar a vez e tá tudo bem, tá bem? Porque o amor de Jesus é isso, é a unidade do teu povo, gerando e levando o evangelho. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. E vamos fazer o print, você falou? O Heitor vai fazer o print. Então vamos. Então vamos fazer o print. Vamos olhar para a câmera, em nome de Jesus. Dá um sorriso bem grande, porque se vai aparecer piscando o olho, e não pisca. Vai ficar triste. Então vamos. 3, 2, 1. Foi? Foi. Foi. Foi não. Foi? Agora foi. Mas aí sai com coisa. Vai de novo. Saiu com o quê? Saiu um negócio na cara dele. Então vai, de novo. Vai. 1, 2 e... Agora foi. Que povo lindo de Deus. A gente viu o coração, né? Meu Deus, como Deus é maravilhoso. Como Deus é lindo. Vou continuar orando por cada um de vocês, tá bom? O Heitor, você já fez print dos pedidos que colocaram aqui na mensagem? Não, tem que fazer. Eu vou fazer print antes de fechar a sala, foi o print de novo, não sei. Para que a gente possa orar. Então, deixa que eu faço. Vai, mídia. Viu, né? A mídia, eu vou fazer, peraí. Deixa eu colocar, ele não deu certo. Vamos lá, então, de novo. Você não vai ficar aí não, Heitor? Gente, vai. 2 e... Abre tua câmera, ué. Aí, agora foi, já recortando. E glória a Deus. Obrigada, Jesus. Pronto. Deus abençoe vocês. Eu vou demorar um pouquinho para fechar a sala, porque eu vou fazer print aqui agora do... Ele vai tirar foto aqui. Mas que vocês tenham uma noite abençoada. Eu convido vocês para a oração da madrugada. Tá poderosa a oração da madrugada, para quem pode, né, participar. E no sábado tem o seminário de libertação, é um seminário que traz cura e libertação, é poderoso, se você pode, participa, tá bom? Eu vou colocar tudo no grupo para quem sentir vontade de participar, vai estar lá no grupo para vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Toda a sua casa recebe o poder da cura e da libertação quando você se levanta. Não se esqueça disso, tá bom? E, a partir do dia 19, quinta-feira, nós vamos começar um jejum de 90 dias, para que haja mais presença de Deus, para quem quiser, tá bom? Mas, assim, estou convidando já.
para que haja crescimento espiritual, para que haja cura, libertação, milagres. É um gerar de óleo por 90 dias durante 24 horas, tá bom? Você pode deixar a tua televisão ligada, vai ter pessoas o tempo todo orando ali, sem parar, cada 30 minutos um intercessor vai entrar e vai estar orando, tá? Na primeira semana eu vou estar orando no horário das 4:30 da manhã, então das 4:30 às 5. Então você pode deixar a TV ligada baixinho, que a oração vai entrar na sua casa e vai fazer grande transformação na sua casa, e eu já declaro isso pelo poder do nome santo de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, ó. Recebam o meu abraço e meu amor. Até amanhã, 7 horas da manhã.